Em primeiríssimo lugar, eu me dirijo a vocês que estão nos acompanhando para expressar meus agradecimentos e também para compartilhar contentamento imenso, porque a natureza do sonho conta muito, que é a de trazer clareiras a este mundo sombrio e demasiado labiríntico. Clareiras de ideias, pensamentos, educação cristã, cristianismo. Clareiras já existia num formato, mas neste dia, nesta hora, nós registramos o nascimento de um setor de clareiras. Vem a ser isso que nós estamos fazendo aqui. Uma entrevista, um bate-papo sobre assuntos pertinentes a clareiras. E neste momento, nós estamos com uma pessoa sob medida para inaugurar, porque trata-se de uma inauguração, uma estreia desse setor de clareiras. Então recebam o pastor Ion. Pastor Ion é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Ipiranga, há 20 anos. É bacharel e licenciado em letras, é tradutor e intérprete, é teólogo, tem teologia, é mestre em ciências da religião e MBA em gestão eclesiástica e do terceiro setor. Pastor Ion é doutorando também em letras. Nilberto, é uma alegria estar aqui. Eu recentemente tive a oportunidade de ler o seu livro numa viagem de avião. Fui o primeiro leitor do seu manuscrito, então a honra é toda minha de estar aqui participando desse momento de clareiras. Eu tenho muito a aprender com você. Uma alegria estar aqui. Pastor Ion, por falar em mundo sombrio, nós gostaríamos de começar tratando de categorias humanas. É um tanto complicado falar, apreciar, ponderar, avaliar o ser humano. Mas vamos começar com esse assunto, porque ele tem tudo a ver, na minha maneira de ver, com a educação e com a educação cristã. Há categorias humanas na Bíblia. A palavra de Deus, principalmente no livro de Provérbios, se reporta a três tipos de ser humano. São tipologias. Fala lá do sábio, fala do insensato e do simples, homem simples. Eu gostaria de encaminhar esse assunto para ouvi-lo, porque aparentemente, atualmente, predomina um certo tipo de ser humano, e que gostaria de explorar por essa vereda. Eu gosto de dizer que tudo tem origem em Gênesis, tudo começa em Deus. O grande mestre, o grande educador por excelência é o próprio Deus. Então, toda a criação, quando olhamos Gênesis 1, por exemplo, nós temos cerca de 55 vozes de comando. Não sei se você já contou, por curiosidade, um dia eu resolvi contar. A depender da tradução bíblica, cerca de 55 vozes de comando que Deus dá. Então, haja isso, haja aquilo, haja separação, né? Povoem-se as águas. 55 vozes de comando, até que Deus dá uma ordem àquele homem que ele criou e o inseriu no Éden. E não foi uma ordem com um não, ela é uma ordem que começa com um sim, uma concessão generosa. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então é uma concessão generosa. A Bíblia diz que ele plantou toda a sorte de árvores e a árvore da vida no meio do jardim, que ele poderia comer também. Mas a árvore da ciência do bem e do mal não. Então nós vemos um Deus que ele é totalmente professor, didático, que usa da palavra para ensinar
a sua criação, a sua criatura, no caso, Adão, né, o primeiro homem, e nós vemos depois o desfecho dessa história, o que aconteceu. Então, todas essas categorias que nós vemos hoje, né, ao ponto de necessitarmos de clareiras, né, no meio da humanidade já tão pervertida como anda, é porque um dia o pecado entrou na raça humana. E essas três categorias que você citou, de Provérbios 1, 22, né, têm origem lá no pecado. Então, o homem não creu, ele desobedeceu, depois de desobedecer, todos aqueles desdobramentos. E nós vemos, então, hoje um homem que virou as suas costas para o Criador. E essas categorias, então, surgem. Nós vamos falar mais delas daqui a pouco. É interessante que no próprio livro de Provérbios tem a história, né? Parte da história de duas cidades que foram eliminadas e aparentemente não havia nem 10 pessoas, vamos dizer, sábias ou pessoas justas ali. Você falou Provérbios, mas é Gênesis, né? Sodoma e Gomorra, né? É isso que você se refere. É. Certo. No livro de Provérbios está a origem de tudo. Então, ali em Gênesis tem narrativas sobre a destruição de cidade e provavelmente a destruição dessas duas cidades tem muito a ver com a espécie de pessoas que habitavam as cidades, né? Provérbios 1, né, por exemplo, ele vai falar dos três tipos. O simples, né, em hebraico petit, o petit, né? O escarnecedor ou zombador, que é lutz, né? E o tolo, o estúpido, que é o Kessel. Qual que é a diferença, né? O primeiro, ele está ligado à ingenuidade, ou não querer saber, né? O outro é ao desprezo, é uma fala arrogante, que é o caso do escarnecedor. Ele é arrogante, ele despreza o conhecimento. E o tolo, que embora ele seja simples, ele seja ingênuo, ele também é arrogante. Então ele se faz de sábio, mas não é, ele não tem. E a Bíblia diz que nessas três categorias existe o sané, aquele que odeia o conhecimento. Então hoje, né, eu lembro do Senhor falando através do profeta, o meu povo padece por falta de conhecimento. Então o saber hoje dá trabalho. Então por que eu vou ler se eu posso ter alguma coisa pronta? Por que eu vou atrás de uma informação? Por que eu preciso de um professor se eu tenho algum site de busca, não posso dizer o nome aqui, mas ele vai me trazer tudo prontinho. Então, saber dá trabalho. Então, nós vemos, por exemplo, que professores no Brasil têm rareado. O Brasil tem índices de leitura muito ruins, porque as pessoas não querem ter trabalho. E não tendo trabalho, não tendo conhecimento, o povo padece. Aparentemente, nos dias atuais, há um certo surto de pessoas insensatas, nécias, estúpidos. Eu estou lendo atualmente 3 obras Só? sobre o assunto. Ao mesmo tempo? Sobre o assunto. Ao mesmo tempo ou vai ler um ou outro? Não, estou tentando ao mesmo tempo levar esse assunto. Nilberto sendo Nilberto. Porque, aparentemente, nós temos uma epidemia. Eu estive vendo a quantidade de obras tratando do assunto. Eu estou vendo um lá que é a persistência da burrice. Tem outro que é a produção do idiota. E um outro que faz uma análise da sociedade americana, a morte do caráter. E é impressionante o que ali está. Então, a gente nota, tem a famosa teoria do estúpido, do pastor, aquele pastor que foi mártir dos nazistas, pastor alemão, Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Né? É impressionante o tratado, aqueles encaminhamentos sobre a pessoa. Eu queria ouvir sobre a ideia que o senhor faz dessa categoria de pessoas, vamos dizer, no comando, nas estruturas, nas instituições, a porcentagem dele, se é possível, se é maioria, se são 90%, a metade.
E pelos fatos que se vê, inclusive, o carnaval, por exemplo, os BBBs, as novelas, né, que enchem o Brasil, e, enfim, e que produzem aí a cabeça, uma cultura, evidentemente, que está presente em tudo. E se duvidar, a gente até lança mão de certas categorias dele, que caixa de ferramenta para a gente viver, para a gente decidir, para o nosso cotidiano. Nós falamos no livro de Provérbios do Tolo, né? Um dos provérbios, né? De tantos que Salomão descreve ali, um deles é que o tolo não sabe fazer outra coisa a não ser falar de si, ou expor a si mesmo. E nós vivemos hoje essa cultura do espetáculo, né? Que alguns filósofos falaram, Adorno e tantos outros, né? Sobre a cultura do espetáculo, de aparecer, de ser visto, de ser notado, de celebridade, né? A cultura coaching, por aí vai. Né? Isso, nós temos vivido isso. Como pastor, né? Crendo na Escritura, é o homem que virou as costas para Deus. Lá, eu sempre insisto no Gênesis, né? Lá no Éden, o que a serpente falou, o que ela vendeu para o primeiro casal? Vocês serão como Deus. Deus não quer que vocês sejam como Ele. Vocês comam da fruta e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então é um homem que exalta a si mesmo. E o homem não foi criado para exaltar a si mesmo, mas para exaltar o Criador. Eu tenho aqui essa água. Né? Essa água aqui, ela veio de uma fonte. Ela foi engarrafada, ela veio de uma fonte. Agora, o ser humano, ele vai muitas vezes endeusar a garrafinha, mas não a fonte. E nós temos que entender que existe um Deus, que ele é o criador de tudo e todas as virtudes vêm dele. Elas não são nossas. Se você lê 3 livros ao mesmo tempo e tira lições daquele livro, é porque existe um Deus que te deu inteligência para isso. E a proposta dele desde Gênesis é volta. Volta para o Criador, volta para o Criador. E mesmo em Gênesis, após o homem ter pecado, nós vemos um Deus que veste o primeiro casal de peles, um inocente por um pecador. E essa linha vermelha, ela vai de Gênesis 3:21 até a cruz. Um Deus que cria um povo, um Deus que vai atrás, um Deus que foi atrás de Adão no Éden e perguntou: onde estás? Então a religião da Bíblia é um Deus que vem atrás desse pecador, desse homem pecador. Então hoje esse desvio de caráter é porque nós, ser humano, nós não queremos mais nos revestir do caráter de Cristo. É como se nós não precisássemos de Deus. Essa sociedade pós-moderna, ela não precisa de Deus. O esculturismo, São vários itens ali, né? O esculturismo, a cultura, o pluralismo, né? A cultura do efêmero, tudo rápido, tudo passageiro, porque nós não queremos mais nos aprofundar. E o convite do Senhor é o contrário: volta para mim, vem para mim e vocês vão ter vida. Jesus se apresentou como aquele doador da vida. Ele estava lá no Éden. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então é um convite à volta, o ser humano precisa voltar. Nós falamos bastante, né? Você fala bastante no seu livro de educação cristã. A educação cristã é isso. É apresentar para o aprendiz, apresentar para um aluno que existe um Deus que se importa e convida todos os dias para voltar para ele. Se o homem não voltar para ele, se o homem não desenvolver nele, em si mesmo, no homem, o caráter de Deus, o caráter de Cristo, ele se põe ao risco de ser essa outra pessoa insensata, pessoa, né, estúpida. É isso? Nilberto, o homem foi criado à imagem e de semelhança. Deus. Quando você olha os verbos em Gênesis na criação, as vozes de comando, e disse Deus, vai Omer Elohim, ou vai Kra Elohim, ele fala e acontece, fala e acontece, fala e acontece. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Um Deus que fala e acontece. Do nada ele traz vida. Mas quando ele vai criar o homem, ele usa um outro. Não é o verbo bara, não é uma voz de comando. A
Bíblia diz que formou Deus ao homem do pó da terra. Houve ali então uma escultura, Uhum. perdão aí pela metáfora, mas da escultura, mas ele usa as mãos e cria o homem à sua imagem. Eu não sei se você era bom de física, mas a gente aprende lá na escola, aquelas aulas de física que a gente não cabulou, né? Que imagem é o reflexo real e fidedigno de um objeto quando refletido pela luz. Essa é a noção mais básica de imagem. Então, aquele homem é a imagem de Deus. Se é imagem, precisa ter um objeto do lado de cá. E a Bíblia diz lá em Colossenses que Jesus é a imagem do Deus invisível, a primazia de toda a criação. Então, quem fez o homem foi o próprio Jesus ali. A imagem daquele que se encarnaria um dia. A semelhança dele, com volição, vontade, emoção, decisão, tudo aquilo. Esse ser humano é criado à imagem dele. E a partir da costela dele, ele cria a mulher. Interessante que em Gênesis 5 os dois são chamados de Adão, porque os dois são tirados da terra. Ele diretamente e ela através da costela dele. Se o ser humano primeiro é criado à imagem desse Criador, por que hoje nós não queremos continuar a ser a imagem desse Criador? Não queremos ser a semelhança desse Criador no caráter, nas nossas decisões, nas nossas ações. Então, esse é o convite. A única solução, né, a única clareira possível, e é uma clareira divina maravilhosa, é esse Deus que se apresentou. O maior dilema da humanidade não foi decidido, resolvido, né, num sistema político, num sistema filosófico, numa ideologia, mas numa cruz. Foi numa cruz que o nosso maior problema foi resolvido. Para eu ter de volta o caráter de Cristo, a imagem de Cristo em mim e em você. O sábio tem uma definição interessante, quem sabe a gente recorda um pouco aqui, que é, primeiro, a definição do sábio sendo aquele que se controla. E outra definição de sábio é aquele que é capaz de escolher lideranças sábias, líderes sábios, e ser capaz de seguir líderes sábios. Eu gostaria de ouvi-lo sobre essas definições em âmbito de igreja, principalmente de igreja evangélica. Como é que anda a sabedoria, entendida nesses termos no âmbito de igrejas evangélicas, no Brasil, por exemplo, pastor? Por que Salomão foi o mais sábio? Onde Salomão adquiriu a sua sabedoria? Porque ele compôs 5.000 provérbios, plantou vinhas, foi o rei mais nobre que já existiu. O próprio Jesus cita Salomão como o rei mais glorioso. Por que Salomão teve esse alcance? Ele começou muito bem. Ele vai substituir a Davi, que até então era o rei, né? E aí ele ora pedindo sabedoria. Eu volto e insisto na questão da fonte. Salomão foi na fonte. Qual é a fonte de toda a sabedoria? Mais uma vez em Colossenses diz assim, que em Cristo Jesus todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, da gnose e sofia estão ocultos. Então Jesus Cristo detém todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Bom, vamos levar isso para o âmbito da igreja. Qual é a função da igreja? A igreja tem que ser o facilitador para que as pessoas vejam esse Salvador. Vejam a Jesus de Nazaré. Salomão, ele perdeu o fio da meada quando ele achou que ele era alguma coisa. Quando ele gostou daquela glória. Nós vemos, né, nos livros, no Mea Culpa de Salomão, no livro de Eclesiastes, quando ele diz, tudo que os meus olhos desejaram, não lhes neguei. Mas nós vemos, então, que no fim ele reconhece que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então, qual é a função da igreja? A
função da igreja é exaltar Jesus Cristo de Nazaré como fonte de toda a sabedoria. Tudo que nós precisamos está nele. Agora, a igreja muitas vezes se perde quando o líder, o pastor, o apóstolo, ele ganha aquele aspecto de guru que ninguém faz nada sem ele. Mas não, o protagonista da igreja é Jesus. O cabeça é Jesus. E vou ser bem breve aqui nesse raciocínio final. Quando o apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco, ainda ele era Saulo, Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia a igreja. Mas perseguia a igreja ou perseguia Jesus? Jesus disse que perseguia ele. Por quê? Jesus é a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então a igreja não funciona sem o cabeça que é Jesus. Então, qual é a função do educador cristão dentro de uma igreja, professor de escola dominical, pastor, líderes, né? Diáconos, presbíteros, a depender da denominação? É exaltar Cristo na vida daquele que está ali. Essa é a função da igreja. Ele é o protagonista. Nenhum mais, só ele. Mas vamos dizer, na concretude dos fatos, isso acontece. Por exemplo, os pastores, os educadores nos âmbitos das igrejas estão conseguindo levar à fonte as pessoas. Ele leva, mas as pessoas não bebem, né? Que dessa sabedoria, que é evidente que o irmão está falando com propriedade da verdadeira fonte de sabedoria. Mas, aparentemente, ao longo do tempo, da história da humanidade, uma larga parcela dela não quer saber dessa fonte. E, aparentemente, hoje há outras fontes alimentando os cristãos. Então, nós, os educadores cristãos, estamos falhando. Houve uma aula de escola dominical na nossa igreja recente que o professor começou de um jeito estranho, eu fiquei até com medo, mas depois eu dei risada e eu gostei muito. E ele perguntou assim: se você fosse um bicho, que bicho você gostaria de ser? É uma pergunta muito comum em testes, né, de psicologia, alguma coisa assim. Cada um foi dizendo: eu gostaria de ser um gato, eu gostaria de ser um cachorro, e cada um foi dando uma justificativa, né? E aí ele falou assim: vocês repararam que nenhum de vocês disse que eu gostaria de ser uma ovelha? Certo. Aquilo foi fantástico. Porque nós somos ovelhas. E ninguém quer ser ovelha. A gente quer ser gato, cachorro, né? Tigre, leopardo, leão. Mas ninguém quer ser ovelha. Quando eu olho para o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas tranquilas ou águas de descanso. Eu fico pensando que o pastor leva para a fonte. Ele tem que levar para a fonte. Bom, mas aí beber a água, nós somos ovelhas. Às vezes nós não queremos, porque nós queremos o fácil. Se alguém puder beber a água para mim, melhor. E por isso que às vezes vem o engano, a manipulação. Agora, a função do educador cristão, seja qual ele for, é um trabalho de insistência. Nós somos ovelhas. Nós temos que entender que nós somos ovelhas e nós precisamos de nos revestir de humildade. A palavra humildade em latim ou em grego tem um conceito de aquele que vem da terra, né? Humus, o que vem da terra. Jesus é o maior exemplo de humildade. Ele é Deus, ele se faz homem, pisa nessa terra, nesse mundo, é sepultado, morre morte de cruz, é sepultado ao terceiro dia e ressuscitou. Por que nós não podemos nos revestir de humildade e recebermos em nós o caráter de Cristo? Então, muitas pessoas, às vezes, numa igreja, quer um trabalho simples, ou ela quer um milagre, né? Ela quer uma vez eu atendi uma senhora e falou assim: olha, eu quero que você faça uma oração, mas uma oração que resolva. Mas como uma oração que resolva? Nós vamos nos humilhar diante desse Deus e buscar a face dele. Então, quando nós oramos, nós entregamos a palavra para uma pessoa, é assim: coloque-se diante desse Deus pelo que ele é, não pelo que ele pode te dar. A resposta de uma oração é sempre intimidade com ele. E é claro que ele quer o nosso melhor, segundo a vontade dele. Mas, às vezes, as pessoas querem algo mais fast food, mais fácil, mais rápido, ou uma oração que resolva.
Falando de ovelhas, pastor, ovelha me faz lembrar de caminho, de eh, estrada a ser tomada e ser dirigida, guiada. Isso nos põe diante da ideia de educação, da etimologia da palavra educação, que supõe isso, caminho, supõe guiar, guiada, dirigida, conduzida. E também a outra raiz da palavra que aponta para fazer surgir, fazer nascer, extrair. E na expressão do pastor Enes Starosky, que estará conosco brevemente, ele trabalha a ideia de educação socrática, né? Extrair aquilo que há de melhor em nós. E com isso, a gente poderia tratar aqui de dois caminhos em que a humanidade poderia ser dividida. A Bíblia fala muito de caminhos, e principalmente o Senhor Jesus referiu-se à existência de dois caminhos. Um caminho que aparentemente é altamente concorrido, multidões tomam esse caminho. Neste caso, elas seriam ovelhas, essas multidões. Que tipo de ovelhas são essas? E, por outro lado, existe o caminho estreito, aparentemente muito mais complicado, exigente, e que é apenas uma minoria da humanidade. De todo modo, ali supõe-se que a humanidade está dividida em natureza, em espécie, sei lá eu, teologicamente falando, em relação aos céus, em relação à terra. Que espécie ali? São ovelhas que estão no caminho largo? E que caminho vai dar? Isso é educação. A humanidade está sendo, vamos dizer, educada nesse caminho lá. Quais os dois caminhos que, vamos dizer, aparecem com mais visibilidade no mundo atual? Vamos do fim para o começo. Isso. Quando nós olhamos a educação hoje, eu sou um educador, eu sou professor. Eu amo a profissão de professor. Embora eu seja pastor, eu sou professor por formação, licenciado. E na época que nós fazíamos o curso de licenciatura, era aos sábados as aulas e nós fazíamos estágio. O estágio era no colégio particular, na escola municipal e na escola estadual. Nós assistíamos às aulas, fazíamos relatórios, entregávamos. Então, isso fazia parte de um curso de licenciatura. Então, hoje eu fico, por exemplo, assustado quando eu vejo licenciatura online ou alguém que se torna bacharel em alguma área de ensino e não faz licenciatura. Então, assim, eu fico um pouco preocupado, porque não existiria engenheiro, médico, biólogo, farmacêutico, qualquer profissão, sem um professor. Então, nós devemos aos professores. Eu gosto da carreira do professor, do ofício do professor, né, dessa tarefa nobre que o professor exerce. Mas hoje em dia, alguém, então, se forma numa determinada área e ele diz assim, bom, eu estou procurando emprego, acho que eu vou dar algumas aulinhas. Então, peraí, o que está acontecendo? Eu não desisto da educação, mas essas questões que eu ponderei aqui, elas são sintomáticas. E isso tem uma rejeição lá atrás. Uma vez eu me deparei com um quadro na fazenda lá da minha avó, da minha tia, onde minha avó morava, e tinha um quadro enorme, né, da porta estreita do caminho largo. E uma pessoa está lá para tomar a decisão qual porta ela ia entrar. E eu falei, é interessante, mas não é a verdade. Nós, pecadores, já nascemos dentro do caminho largo. A gente já está lá. Por isso que Jesus fala, entrai pela porta estreita. Porque lá o caminho é largo, mais apertado é o caminho que conduz à salvação. Então Jesus fala assim, é por aqui, sai daí e vem para cá. Em João 10 ele diz assim, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Se alguém entrar por mim,
será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Porque estar em Jesus é estar livre. Ele convida para liberdade. Interessante que Jesus se apresentou como o caminho. É o caminho de Abel. Abel ofereceu o sacrifício. Por isso que ele foi aceito. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim, de sua oferta, ele não se agradou. E ele rejeitou. É interessante que os dois irmãos ofereceram para o mesmo Deus. Só que o método de um estava errado, do outro estava certo. Porque o primeiro era fé, o segundo era uma obra que o Senhor falou, eu não quero. Eu quero a fé. Se você proceder bem, você não vai ser aceito, Caim. Agora, a Bíblia diz, entrai pela porta estreita. E Jesus diz que ele é essa porta. Ele se apresenta a Tomé dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando Jesus diz isso, ele diz, eu sou a entrada, eu sou a trajetória e eu sou o final. Caminho, verdade e a vida. Eu sou o caminho da verdade que conduz à vida. Então, Jesus nos convida a uma jornada com ele, com começo, meio e fim, mas não é um fim. O fim é a eternidade ao lado dele. Então, ele diz, eu sou esse caminho. Então, eu acredito nessa educação que gasta tempo de apontar Jesus. Lembra de Deuteronômio 6? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Vocês inculcam nos seus filhos, pelo caminho, ao deitar, ao levantar, nos umbrais das portas. É isso que às vezes nós não queremos. Nós vivemos uma educação hoje de aluno protagonista. Peraí, o que é aluno protagonista? É claro que o aluno ele tem que se destacar, mas quem conduz o aluno? Vai por aqui. É o professor. Uma educação que eu questiono de aluno-cliente, que traz dividendos para uma escola. Peraí, qual é a função da educação? É educar? É ganhar dinheiro? Então, onde nós nos perdemos nisso? Agora, nós, como educadores cristãos, nós precisamos apontar aquele que é o caminho, que é Jesus. Eu fui professor de ensino religioso 18 anos numa escola cristã. E a minha função ali era apresentar Jesus, como a esperança daqueles meninos. Alguns rejeitavam, mas muitos, graças a Deus, creram. E nós temos muitas histórias para contar. Quantos casamentos eu já fiz de ex-alunos? Vou fazer um esse ano. Porque entenderam que a esperança está na pessoa de Jesus. Lembrando, o grande dilema foi resolvido numa cruz. De eternidade a eternidade. Então, tem na sua explanação, tem vários conceitos interessantes, né? Cruz, sacrifício, aceitação, isso, enfim, todo um programa de um lado e de outro aí, em relação a caminhos, e eu estou pensando aqui no caminho largo, caminho estreito, e cada um supondo justamente isso, propostas, diretrizes aí, currículos, metodologias, visão de homem, categorias sociais, espiritualmente falando, distintas, e evidentemente aí, quem sabe, a gente lembra aqui de uma educação secular, é uma educação religiosa, uma educação cristã, especificamente falando, em termos de aprovação de Deus, porque o irmão coloca muito bem que Deus não aceita qualquer coisa, Deus não aceita qualquer pedagogia, Deus não aceita qualquer programa, Deus não aceita qualquer formação, né? E isso nos faz lembrar a questão dos falsos e dos verdadeiros mestres, falsos e verdadeiras educações, falsos e verdadeiros encaminhamento para educar a humanidade. É isso? Eu entendo assim, Nilberto, que o Senhor Jesus, ele conversou com um sábio como Nicodemos. Ele conversou com um centurião romano. Ele conversou com uma mulher simples, adúltera. Ele conversou com um leproso, ele conversou com um samaritano, uma mulher de um país, né, vizinho, de nação gentílica, como
aquela que Ciro tinha uma Fenício. filha, né? Ciro Fenício. Ciro Fenício. Estava tentando lembrar. Então ele falou com todo mundo, com toda espécie de gente. Então a educação cristã perpassa por aquele que detém em si todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Nós podemos olhar que grandes notáveis da história eram cristãos. O pai da genética era cristão. Vamos falar de Isaac Newton, tantos outros, né? Então, talvez nós pensemos assim que a cosmovisão cristã é uma coisa de ignorantes. Não, não é. Pelo contrário. O cristão é aquele que detém, que conhece, ou deveria conhecer, aquele que detém em si os tesouros da sabedoria e do entendimento, da gnose e da sofia, que é Cristo Jesus. Ele é o criador de tudo. Então, nós precisamos entender essa volta. Né? E nós não podemos nos esquecer que existe uma ética dentro de toda a educação, de toda a minha maneira de ensinar. Nós aprendemos isso. Nas nossas formaturas, nós fazemos um juramento de fidelidade. Então, o que está acontecendo? Então, por que existe o enganador? Ele está disposto a falar de si. Ele é importante. Enquanto que a cosmovisão cristã exalta aquele que detém a educação. E nós não podemos nos esquecer disso. Essa figura do enganador é uma constante em todos os lugares, em todos os espaços, em todas as estruturas, até nos lugares mais sagrados. Ele estava no Éden em forma de serpente. Já estava no Éden. Mas o número um, o enganador número um, tem os seus representantes. Com isso, eu queria fazer rapidamente uma consideração sobre o falso e o verdadeiro mestre, falso e verdadeiro professor. Eu me lembro a primeira cena lá em Atenas, antiga, né, com o Sócrates. Vamos tomar a imagem do Sócrates como o verdadeiro professor, um genuíno professor, respeitador do ser humano, do discípulo, etc. E, por outro lado, você tinha uma quantidade muito maior de sofistas, né? Que eram pessoas mercenárias, pessoas que falavam o que as multidões gostavam de ouvir. É um programa assim para o sucesso imediato, para conquistas de aparências, né? Até para uma produção de uma cidadania muito rasa, muito estreita, mas que funcionava. É muito interligado ao poder, e um poder complicado, um poder justamente de enganação, tantas vezes, de demagogia. Então, Jesus Cristo é um exemplo disso. Muita gente coloca Jesus Cristo como uma figura muito semelhante em vários aspectos ao Sócrates. E Jesus Cristo sendo, vamos dizer, martirizado por conta de falsos mestres, falsos sofistas, né, entre aspas, da época. Né? E os então, fariseus, saduceus, aqueles embates. Né? E é engraçado que Jesus até chega a falar. Eles faziam a cabeça das multidões. E, evidentemente, até eu queria perguntar, o verdadeiro mestre, ele faz cabeça? Qual é a diferença? E aí, mas também trazer isso para os dias de hoje. Como é que está a situação dos falsos mestres? Eu penso aqui realmente em vários tipos de influencers, de coaches, que são sofistas. Né? Há pessoas que gostam de ser enganadas. Elas precisam de alguém. Então, elas querem ser enganadas. Há pessoas que são enganadas. Elas são levadas para lá e para cá. E são manipuladas. Não tem raciocínio próprio. Não tem um filtro. Algum filtro talvez crítico, né? Alguma análise crítica de A ou de B. Mas as coisas de Jesus não são assim, elas trazem paz.
Olha que interessante. Jesus uma vez disse assim: Vinde a mim os tais cansados, sobrecarregados, e eu... Vos aliviarei. O que é alívio? Alívio é cura? Eu tô com uma dor de dente, uma dor de cabeça, aí eu tomei lá um medicamento, quase que eu falo o nome aqui, mas ele toma um determinado comprimido lá, aquilo curou? Aliviou. Aliviou. Então eu queimei minha mão no fogo, eu pus a mão lá na torneira, aquilo foi um alívio. O alívio não é a cura, ele é um alívio em primeiro lugar. Então Jesus falou assim: você está cansado, sobrecarregado? Vem para mim e eu vou te dar alívio. Mas o texto não para aí, graças a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era aquela canga que ia no lombo do boi, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora vem a cura. Jesus promete o alívio imediato, mas agora ele promete também cura. Quando? Então vem para mim. Agora tome sobre você o meu jugo. Então um carro de boi, né, quem vem do interior sabe como ele funciona. Então geralmente é uma junta de bois, às vezes tem um só, mas dois. Então sobre aqueles dois boizinhos que vão levar carga, ou arar o campo, né, como se fazia antigamente, há um jugo aqui. Esse boizinho aqui, o primeiro, ele é experimentado, ele já está acostumado. E vem o novo, que está aprendendo. Então, existe nessa canga, nesse jugo, uma corda, que é um tipo de um lastro com uma argola. Se esse boizinho novo, afoito, ele quiser ir na frente, ele enforca. Ele é enforcado, então ele tem que voltar. Se ele quiser ficar para trás, vai enforcar também, ele tem que andar junto. E é passo a passo. Agora, um dia ele vai aprender. E esse aqui já está cansado, velhinho, ele aposentado, ou ele vai morrer, né? Aí eles põem outro. E assim eles vão fazendo. Jesus está usando essa ilustração para dizer o seguinte: caminhe comigo, passo a passo. Aprendei de mim, passo a passo, e você vai achar descanso. Então, na pessoa do Senhor Jesus não é engano, mas uma caminhada. E nele eu vou discernir. Isso aqui é, isso aqui não é. Lembra da ordem do Gênesis? Deus deu uma ordem, Adão. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comer certamente morrerás. Quando a serpente vem para enganar, ela deturpa ela, a serpente, mais a fala da mulher, 6 vezes a ordem que Deus deu para Adão. Foram 6 mudanças. Acrescenta um não, tira a palavra livremente, né? Abranda a pena, porque morrendo morrerás, certamente morrerás, para que não morrais. Né? A mulher diz, não tocareis, mas Deus não falou que não podia tocar. Então, da onde vem o engano? Quando eu paro de olhar para aquilo que Deus disse. O homem vira as costas para a Escritura. O ser humano vira as costas para a Escritura. Para a ordem natural da vida, para aquilo que Deus determinou. E a consequência vem, o boleto chega, né? A colheita vem. O que nós precisamos entender? O engano existe quando nós não temos conhecimento, ou nós não queremos conhecer. As coisas estão evidentes aí. Sócrates disse lá atrás, né? Conheça-te a ti mesmo, é isso? E conhecerás o universo e os deuses. Tudo bem, era a fala dele ali, tudo dentro do contexto que ele tinha, do que ele sabia. Mas a Bíblia diz, olhe para dentro de você e você vai ver que não há bem nenhum. Mas revista-se de Cristo e ele vai te dar todas as virtudes que você precisa. Paulo entendeu tanto isso que ele disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho pela fidelidade ou pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu prefiro Jesus, ele não me engana nem me decepciona. Essa figura, essa metáfora do jugo, né, tem muita sabedoria. E quando é no contexto da educação, poderia nos ser útil para a gente analisar a figura do par, educador, educando, discipulador, discípulo, no sentido de que não é possível
a pessoa se autoeducar, a pessoa educar-se sozinha, formar-se sozinha. Vai precisar sempre de umas circunstâncias e, no mínimo, duas pessoas. É isso? Existe a transcendência, né? Vamos dizer que eu nasci na roça, ali lá então eu cresci carpindo lá o mato e vivi aquela vida ali. Mas eu preciso entender o que é transcender. É. Será que a vida tá aqui? É só isso ou tem mais? Eu falo que esse é um exemplo do meu próprio pai. Meu pai era uma pessoa que não usava sapato na infância. Ele ia buscar a mula para o meu avô de madrugada, para ele poder fazer as coisas que ele precisava fazer, tangia boi, fazia as coisas. Mas um dia ele resolveu transcender. Preciso mais, eu preciso conhecer mais. A grande virtude da educação é a humildade. Puxa, ele tem algo a me passar. O Nilberto tem algo a me ensinar. Eu não estou aqui ensinando você, eu estou aqui aprendendo com você. Você tem uma vasta cultura, você tem estudo, você, Nilberto. Então eu estou aqui aprendendo com você. Não, é verdade. Então a educação, ela passa por assim, puxa, o que o Nilberto tem a me acrescentar? Claro que, se ele quiser, eu posso acrescentar um pouco do que eu sei, mas a educação é humildade. Existe alguém que estudou. Eu não sei geografia. Aquele que está diante de mim, ele está me ensinando a visualizar um mapa, que é importante saber que a cidade principal daquele país é esse, porque ali acontece isso, isso e aquilo. Agora, quando eu digo assim, não que não seja possível estudar por mim mesmo. Sim, é importante, eu estudo por mim. Eu leio, você é uma pessoa que lê. Mas depois que eu crio as minhas convicções, espera aí, deixa eu ver o que o doutor fulano estudou sobre esse assunto. Vamos ver o que o doutor fulano estudou sobre aquele outro assunto. É que nem a Bíblia, né? A gente lê a Bíblia. Então, a pessoa fala, mas você tem algum livro que fala sobre um determinado assunto? Eu falo, tem esse, tem esse, tem esse. Mas posso dar um conselho? Posso. Leia o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Vamos pegar o amor. Então, tema amor. Vai de Gênesis a Apocalipse. O que a Bíblia fala de amor? Lê os textos. Tem convicção? Tem. Pronto, você fez um estudo pessoal. Agora, vamos ver o que o C.S. Lewis falou de amor? Vamos ver aqui o Max Lucado falou de amor? Pronto, aí eu vou ver as outras visões. Isso é humildade. Eles estudaram também. Eu preciso aprender com quem já estudou também. Esse é o papel do educando. Eu vou caminhar junto com quem estudou. É claro que eu tenho que ter meu senso crítico, né? A minha análise crítica, mas ele estudou. E eu reconheço que ele estudou. Agora, hoje não, as pessoas querem algo pronto, né? Então você faz por mim, e mastiga por mim, engole por mim, tá tudo certo. Educar-se e ser educado dá trabalho. Mas é bom, o resultado é ótimo. O quanto estamos dispostos? Essa é a questão. Aí entra a humildade. Jesus foi humilde. Interessante, Nilberto, concluindo aqui. A Bíblia diz em Filipenses 2 que Jesus aprendeu obediência. Peraí, mas ele não é Deus? É. Do 0 aos 30, Jesus foi carpinteiro, sujeito ao pai, sujeito à mãe. Ele cresceu e era sujeito aos pais. Está na palavra de Deus. Aos 30 anos, maioridade judaica, 30 anos, ele se apresenta a João Batista para que a lei se cumpra e exerce seu ministério de 3 anos e meio. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Existindo em forma de Deus, ou subsistindo em forma de Deus, não considerou usurpação ser igual a Deus, porque ele era Deus. Mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Peraí, o Filho de Deus, que é Deus, assume forma de servo? Reconhecido em figura humana, tendo se tornado obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o maior exemplo de humildade. Então, quem sou eu para achar que eu sou alguma coisa?
Então, ser educado, o papel de educando é humildade, é me revestir de Cristo, para eu poder aprender. Mas o senhor foi falar de carro de boi, de jugo, e eu estou agora fixo nessa ideia, né? Estou com ideia fixa. Vai comprar um? Eu, o carro de boi, então, vem assim como uma ferramenta pedagógica interessante. Mas, mais especificamente a figura dos dois bois, o experiente e o aprendiz, e o neófito lá, né? Isso me remete à ideia que eu queria explorar um pouquinho mais sobre os tempos de cada um, as temporalidades de cada um, as circunstâncias de cada um, e aí até pensando um pouco da questão da tradição e o que isso tem a ver com a educação, porque há essa transmissão, essa passagem, essa transferência de época para época, de geração para geração. E aparentemente hoje nas igrejas evangélicas, inclusive, há uma espécie de desdém, de abandono à experiência e à história, ruptura com a sabedoria do passado, isso até biblicamente falando, até mesmo em relação aos grandes mestres da teologia, eu aposto que há rupturas, desconhecimento com relação ao pensamento do Calvino, por exemplo, Lutero, Dos reformadores? dos reformadores, ou seja, e de Jesus Cristo, inclusive. Há um analfabetismo crescendo e, portanto, é preciso ter muita crença na educação cristã para insistir nisso, no sentido de que há uma perda tremenda de educação cristã nas igrejas, explicada a partir dessa ruptura com a experiência do passado, com os tesouros, as relíquias do passado. Nós não podemos nos esquecer de onde viemos, né? E quem nós somos. Eu tinha um professor de escola dominical, muito querido, muito amigo, professor Jurandir, que já está com o Senhor. E uma vez ele foi pregar na nossa igreja, ele já tinha 95 anos quando ele pregou. E ele levou a Bíblia dele é parecida com a minha, porque assim que ele abriu a Bíblia, voou uma página da Bíblia. Aí todo mundo riu, tal, eu peguei, pus. E ele disse assim: Bíblia que despenca, crente não. Né? Bíblia despencando, crente não. Então, nós precisamos entender os nossos marcos. A Escritura diz não, para nós não removermos os marcos antigos, os nossos pilares. Então, se eu tenho uma Bíblia na mão hoje, traduzida em português, é porque pessoas deram a vida por isso. Hus, Wycliffe, João Ferreira de Almeida. Às vezes as pessoas, não, porque o João Ferreira de Almeida, isso aqui. Espera um pouquinho, em quantas cidades a Bíblia de Almeida não foi aceita? Então não é um trabalho fácil. A viagem de Simonton para o Brasil, a história de Salomão Ginsburg, né? Vocês são batistas, vocês sabem a história de Ginsburg. Judeu errante no Brasil. O pai lendo Isaías 53, pai, a quem se refere o profeta? O pai, no meio da cara dele. Até que um dia, ele andando nas ruas de Londres, ele viu lá um convite para um culto, se eu não me engano era Moody, né? Ele falou, o tema era Isaías 53. Ele falou, vamos ver se a resposta do pastor é melhor que a do meu pai. Naquele dia ele teve um encontro com Cristo. Então eu penso assim, nós não podemos ignorar isso. É fácil hoje, vou abrir uma igreja aqui, a gente faz assim. Espera um pouquinho. Eu não posso desprezar a história dos batistas do Brasil, dos presbiterianos do Brasil. Há um livrinho do professor Antônio Gouveia de Mendonça chamado Celeste por Vir, vale a pena a leitura, que ele conta a história das inserções dos protestantes no Brasil, como eles se uniram lá para o evangelho começar. Então, a história das nossas igrejas, dos marcos, e nós não podemos remover os marcos. Quando nós removemos os marcos,
Nós estamos dizendo assim, tudo aquilo que foi feito, aquelas viagens, aquela perseguição, não serviu para nada. Agora nós somos. E aí eu insisto, voltamos para a falta de humildade, não querer aprender. Eu tenho muito que aprender. Eu tenho muito que aprender com as cãs. Eu tenho muito que aprender com meu pai, com minha mãe, com os meus avós. Eles deram a vida pelo Evangelho. Eu não posso desprezar essa história. Então é isso que nós tentamos ensinar lá na igreja. Escuta, você tem uma cadeira para sentar? Nós estamos há 20 anos aqui. Você tem uma cadeira para sentar? Você tem um copo d'água para beber? Sabe o que é? Olha, sabe como funciona uma igreja? A igreja que você quer em Cristo é você que vai fazer também. Você é responsável por construir também. Vamos fazer acontecer. Agora, por que isso existe? Porque lá atrás o Calvino, o Lutero, os reformadores peitaram um sistema inteiro. E o evangelho chegou aqui. Eles traduziram a Bíblia para o povo. O Erasmo, né, de Roterdã para o holandês. Houve tradução para o inglês, para o alemão, com de Lutero. Gutenberg imprimiu a Bíblia. Então, não vamos desprezar a história, os nossos marcos. O senhor usou a palavra cães. Palavra boa. Bonita. Para quem tem cabelo, né? Palavras cães. Eu tenho só um pouquinho de cãzinho aqui. Mas acontece isso, pastor. Há uma pessoa que lhe marcou, porque falando em cães, né? Falando numa geração, alguém de uma geração anterior, que geralmente há esse encontro estupendo, marcante, que deixa sinais perenes ali, de uma vida para outra. Isso normalmente acontece com os grandes, que é o seu caso. O senhor deve ter tido alguém que lhe pôs uma impressão funda, fez aquela marca d'água que não se extinguirá jamais, é ou não é? Tem algo assim para... Eu poderia citar muitas pessoas. Meu pastor tem 90 anos, eu o amo até hoje. Acho que os primeiros grandes influenciadores foram meus pais, né? Que me deram a Bíblia, que insistiram comigo. Mas tem uma pessoa, assim, que é a minha avó Rita, que já mora com o Senhor. A minha avó Rita, fazenda que ela nasceu em Minas, que ela morava, ela era o entreposto do bispo de Mariana, né, em Minas Gerais. Então a fazenda dela tinha um quarto que abria uma vez por ano, quando o bispo vinha fazer a procissão na fazenda. As outras fazendas se reuniam e fazia então a procissão. Só que naquela época não existia escola como existe hoje nas regiões rurais, né? Então a escola assim, era um professor contratado, reunia as crianças da região e ele ensinava ali as noções de álgebra, de linguagens e assim por diante. O pai da minha avó dizia: toma cuidado, porque o professor que eu contratei é protestante. E o livro dos protestantes, o livro preto dos protestantes é o livro do diabo. E ela ficou com aquilo na cabeça. E esse professor, ele alfabetizava, ensinava as crianças a partir da palavra de Deus. Então ele escrevia na lousa: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o sujeito? Qual é o verbo? E as crianças iam respondendo. E ele evangelizava assim. Quando as crianças saíam na procissão, ele ficava na janela orando pelos alunos, para que alguns deles fossem salvos. Um dia no intervalo, a minha avó, no intervalo de aula, né, ela, curiosa, abriu o livro, criança, o livro preto dos protestantes, viu lá Jesus, e fechou a Bíblia correndo e falou assim: meu pai mentiu. A Bíblia fala de Jesus. E numa dessas procissões, a imagem caiu na frente dela. E o bispo ficou muito bravo, falou algumas intempéries ali. E ela ficou com isso na cabeça. Por que quebrou? Ela se casou, meu avô foi para a cidade e falou assim: o que você quer da cidade? Eu quero uma Bíblia. Mas Bíblia? Eu quero uma Bíblia. Então ele procurou, não sabia onde comprar a Bíblia, sentou num barbeiro para fazer a barba.
E o barbeiro, então, afiava a navalha na capa de um livro de couro, assim, e fazia a barba dele. Naquela época, a higiene não era como hoje, e ele arrancava a folha de um livro e limpava a navalha. Aquele livro era uma Bíblia. Falou, que livro é esse aí? Isso aqui é uma Bíblia dos protestantes, serve para nada. Falou, você não quer me vender? Não, eu te dou. E minha avó brincava, né, que não tinha mais Apocalipse, era de Judas para trás, né? Ele já tinha arrancado as folhas. E eles liam aquela Bíblia à luz de lamparina. À luz de lamparina. E foram lendo aquela Bíblia. Uma vez sozinha na cozinha, ela entendeu que Jesus era Senhor e Salvador dela. E se ajoelhou ali. Então, Eu me emociono esse porque encontro... no dia do batismo da minha avó, eu nunca consigo falar isso sem chorar. Aquele professor, aquele educador, Isso, ele andou 100 quilômetros a pé 100 quilômetros. para assistir o batismo daquela criança que ele evangelizou lá atrás. Realmente... É esse tipo de educador que eu sinto falta. é. Então ela foi minha maior referência. Eu decorei muitos textos da Bíblia, o Salmo 23, eu tinha 8 anos quando eu decorei o Salmo 23. Foi minha avó que me ensinou. Então, ela é uma referência, assim, de fé, de piedade, de humildade. Porque minha avó conhecia o mundo inteiro sem sair da roça, através da leitura. Ela ousava aprender, ela gostava. Esse encontro com uma pessoa especial, uma pessoa humilde, essa humildade de Cristo, faz uma tremenda diferença. E as pessoas que não encontram com essas pessoas extraordinárias, com esse santo, provavelmente apenas será um rosto na multidão e um candidato a ficar disperso na multidão, né? E a questão do caráter. Aparentemente, a formação do caráter requer um encontro com esse tipo de pessoas que têm caráter. Eu aqui estou lembrando do livro que eu estou gostando muito de ler. Um dos três. Eu estou gostando muito dos três, porque aparentemente fotografa a morte do caráter. Ele analisa a sociedade americana, mas o que está lá, o que serve para lá, praticamente serve para cá, e principalmente porque ele diz que ele analisa, que a história é longa, mas a morte do caráter, isso é terrível. Você tem uma nação sem caráter, porque a consequência é essa, né? É catastrófico o negócio. Mas por que as pessoas estão sem caráter? Diz ele, tem muito a ver com a perda de crenças, de credos, tem muito a ver com a perda de princípios. E ele analisa lá que há muita gente brigando, batalhando para a formação do caráter. Reforma disso, reforma daquilo, mas não assume o preço. E nem conseguirão pagar o preço que é justamente reconquistar, readquirir as condições de possibilidades que são justamente os compromissos com os princípios, com certos princípios, que no caso são os princípios judaico-cristãos, princípios bíblicos. Perdeu isso. Então, perdeu-se uma flor, não se readquirirá a flor, porque arrancaram a planta pela raiz, né? Isso está acontecendo nas igrejas evangélicas, de um modo assim. A gente tem a tendência, eu pessoalmente sou pessimista quanto a isso, fotografo um pouco as igrejas evangélicas como uma grande massa que não tem essas ancoragens, não tem esse tipo de encontro com o verdadeiro líder sábio, líder humilde, né, digamos, educadores, humildes, conhecedores e vamos dizer,
que operam na vida a palavra de Deus. Existe uma coisa chamada identidade. Então, para eu adentrar esse prédio hoje, que a gente está gravando aqui, eu tive que mostrar minha identidade. Então, faço um cadastro, reconhecimento facial, passa pela portaria, né? E eu adentrei aqui ao andar onde nós estamos agora. Então, o que me torna um cidadão? É meu documento, é meu RG, é meu CPF. Então, nós temos credenciais aí ao longo da nossa vida. Até para morrer eu preciso de uma credencial. Então, eu fico pensando que o que identifica o verdadeiro cristão? Você falou de referência, eu pensei em David Livingstone, médico. Ele sai da Escócia para ser missionário na África. Na África ele faz uma diferença brutal ali, de pessoas que ele salvou. Ele via condições de higiene terríveis. É David Livingstone que ensina muitos africanos a fazer as fossas sépticas, né? Aquelas antigas. Ele vai mapear a África. Há um dos rios que corta a África, que tem o nome dele, acometido de malária, né, nas suas pregações. Livingstone faz uma diferença muito grande como médico, ele morre. Quando ele morre, os africanos, então, entendem que o corpo, obviamente, deveria ir para a Escócia para ser enterrado lá, mas eles pedem uma coisa para a família. Podemos arrancar o coração de David Livingstone? Porque o coração dele era africano. E eles fazem, então, isso, eles tiram o coração de Livingstone, enterram debaixo de uma árvore e o corpo é levado para a Europa para ele ser sepultado. Anos depois, missões inglesas foram evangelizar na África. E eles adentraram ao interior da África, começaram a evangelizar. E os africanos disseram assim: nós conhecemos esse Jesus. Nós conhecemos Jesus. Ele era médico. E o coração dele está enterrado aqui na África. Livingstone se parecia tanto com Cristo que ele foi confundido com o próprio. Essa é a nossa marca, a nossa identidade. Eu quero ser confundido com Jesus. Eu tinha um aluno batista dentro da escola que eu trabalhava, que ele orava pela turma inteira. Qual foi o apelido dele na sala de aula? Jesus. Ele chamava Vitor, se eu não me engano. Jesus, 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 Jesus. E um dia ele ficou chateado. Eu falei: Vitor, Jesus me acordou de madrugada para eu orar por você. E fique honrado, você está sendo confundido com o próprio Cristo. Essa é a identidade que o crente não tem mais. E nós precisamos resgatá-la. Pessimismo? A Escritura está aí, dizendo que os tempos finais seriam ruins, difíceis de manejar. Mas espera aí, eu ainda devo fazer diferença nesse mundo. É por isso que seu programa existe, por isso que a gente escreve, por isso que nós falamos, porque a identidade da igreja evangélica nacional deve ser a identidade de Cristo Jesus. Mais uma vez eu insisto, ele deve ser o protagonista, não nós, ele. A questão do caráter teria assim, um leque de ângulos para serem analisados, né? Muitos. Mas veja, em resumo, eu me lembro de 3 expressões interessantes sobre o nosso comportamento. Qual é a força maior que, vamos dizer, responde, que estão por trás, subjacentes aos nossos atos, aos nossos comportamentos? Então, fala-se, é um autor, ele fala do traditio orientado pela tradição, vamos dizer, dirigido pela tradição. E tem o intra-dirigido e o alter-dirigido. Parece-me que isso daí daria muito pano para as mangas. São forças incríveis, dos mais diferentes contextos, que apelam e, vamos dizer, se impõem e faz com que a gente seja tantas vezes ativo, tantas vezes muito mais, talvez, passivo diante dessas forças aí e que produzem o nosso comportamento. Mas eu estou entendendo que o irmão insiste com muito acerto
que o caráter de Cristo gerado dentro, na alma, no interior, na vida, toda ela do indivíduo, é aquela que é mais recomendável, é necessária, né, nos tempos de hoje. João 8,12. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, ao contrário, terá a luz da vida. João 8,24. Ele diz assim: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João 8,28. Quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou. João 8,58. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Pastor Paulo Romero, né, uma vez eu escutei uma palestra dele, ele disse assim: há duas verdades que o crente precisa saber. A primeira, há um só Deus verdadeiro revelado em Cristo Jesus. A segunda verdade, não é você. E eu gostei muito disso. Né? Quando nós lemos esses 4 versículos de João 8, Jesus se apresenta como eu sou o tempo inteiro. E a língua portuguesa nos dá uma surpresa maravilhosa. As duas vogais da palavra Deus é E e U. Eu. As duas vogais da palavra Jesus são E e U. Eu. Então, o meu eu cabe certinho dentro da palavra Jesus. E o meu eu cabe certinho dentro da palavra Deus, porque Jesus é Deus. Toda vez que o meu ego estiver no centro da minha vida, o meu eu estiver no centro da minha vida, Jesus está na cruz. Toda vez que Jesus estiver no centro da minha vida, é o meu eu, é o meu ego que está na cruz. Então nós precisamos sempre decidir quem vai tomar as rédeas da nossa vida, das nossas vidas. Se é o meu eu ou se é ele. Então eu tenho tudo, Nilberto, para confiar em mim mesmo. Eu gosto de fazer tudo do meu jeito, embora não dê certo. Porque eu preciso do eu sou em mim. É de Jesus que eu preciso me revestir todos os dias. A minha esposa às vezes brinca comigo, mas você ora até para escolher a camisa? Eu falei, lógico, eu vou participar do podcast do Nilberto. Eu preciso, do Clareiras, né? Eu preciso estar bonito, preciso estar elegante. Eu vou orar, então, para escolher uma roupa que combine, né? Que seja digno dele. Mas até ir para isso, eu falei, até para isso. O Senhor Jesus deseja participar das minhas pequenas e grandes decisões. Ele quer participar de tudo. Apocalipse 3:20, é isso aqui que nós estamos fazendo aqui, Nilberto. Cearei com ele e ele comigo. Conta as suas mazelas para mim, meu filho, e eu vou te contar as minhas virtudes. Quer proposta melhor? Isso ensejaria uma última pergunta Por favor. a ti, pastor. É o seguinte: a formação desse eu exige um forceps, exige força, exige sacrifício, não é? Eu pergunto pelo seguinte: eu vou fazer essa pergunta ao pastor Enio. Ele trabalha essa ideia. Só para ele, para mim não, né? Mas eu vou aproveitar a ideia, porque a ideia é dele. Ele lá no livro, lá pelas Santas, ele fala do projeto Pigmalião. O Pigmalião é um sujeito que era um tremendo escultor. Cinzel. E ele usava um cinzel, né? Mas o pastor Enio, reportando-se a um autor, que o autor não vê com bons olhos a tendência do educador, seja ele quem for, pastor, é uma tendência universal de fazer do outro uma espécie de imagem de si, cópias de si e tal, né? E ele recomenda largar o cinzel. O educador precisa deixar de lado o cinzel. Mas com a sua expressão de gerar Cristo em si, o eu sou dentro de nós, dentro do cristão, eu fico pensando que essa frase aí é verdadeira, mas ela nem sempre faz lembrar o método, nem sempre faz lembrar a dificuldade e as exigências postas na formação de Cristo dentro do indivíduo, né?
E, então, para encerrar, quem sabe o irmão se pronuncia. Eu não, eu vou citar Romanos 6. Romanos 6 diz assim, que eu morri com Cristo. Sabedores que, havendo Cristo morrido, então eu preciso saber que ele morreu e que eu morri com ele. Ele matou o senhor. Ele morreu, eu morri na cruz com ele. O eu sou estava ali. E pegou um eu não sou como eu e crucificou com ele. O batismo é isso, né? E assim como ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Eu não só morri na cruz com ele, mas eu fui sepultado. Mas como ele ressuscitou, agora eu ando em novidade de vida. Saiba disso. Aí o próprio texto diz, sabendo disso, considere-se morto para o pecado, porque você morreu com Cristo. Então eu morri e agora eu preciso exercitar isso. Considere-se morto para o pecado. Eu morri para isso. Eu morri para o meu mau caratismo. Aí vem o terceiro ponto. Já não é esforço. É o contrário. Ofereceis os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Meu pastor dizia, o crente não anda de pé, ele anda de joelho. Sabe como o crente larga vício? Porque tem crente que tem vício. Quando ele se oferece, ele disse, Deus, eu preciso largar isso. Eu estou me oferecendo a ti. Eu estou oferecendo o meu corpo a ti. Eu estou oferecendo minhas mãos a ti. Eu estou oferecendo meus lábios a ti, o meu intelecto a ti, os meus ouvidos a ti. Tudo que há em mim eu quero entregar a ti. Porque é o Senhor que vai fazer em mim. Então, é submissão a ele. Já que ele fez tudo na cruz, me crucificou com ele, eu vou andar por mim mesmo? A Bíblia fala em 3 autores de boas obras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Efésios 2, ele já preparou as boas obras para que eu andasse, para que eu ande nelas. Jesus Cristo diz, sem mim, nada podeis fazer. E Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor, alegria, toda aquela lista lá, um fruto só com vários gomos. O que sobrou para mim? Nada, então eu vou me oferecer a ele. Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, ser um instrumento da tua vontade. Falei muito. Pastor, muito grato, muito obrigado. Obrigado, mesmo Gilberto. Muito bom. a sua gentileza de comparecer aqui Depois você e arruma se tudo. pronunciar, deixando um recado tão enriquecedor e abençoador. Nós agradecemos muito a companhia de vocês e esperamos que tenha sido abençoador. A nossa preocupação foi chamar a atenção para o fenômeno dos enganadores, dos sofistas, que tantas vezes tomam espaço na área da educação. Deus abençoe a todos.